Vou colocar aqui só para gravar a nossa aula, tá? Pessoal que não pôde participar, então uma boa tarde, uma boa noite para quem está assistindo o replay dessa aula. A gente está começando aqui uma série de perguntas e respostas e depois vou fazer uma análise aí de um planejamento financeiro na prática. A primeira pergunta que eu recebi é sobre fundos imobiliários, né? Onde encontrar bons fundos imobiliários para investir. É basicamente isso, né? Isso mesmo. Tá ótimo. Então, vamos lá. Sobre o mercado de fundos imobiliários, eu gosto muito, né, desse mercado. É uma classe de ativos que eu vejo como essencial para quem quer, para quem já vive de renda ou almeja, né, a conquista da independência financeira no futuro, que é aquele plano, né, que a gente fala que todo mundo tem que ter. Mas é um mercado muito novo, especialmente no Brasil. Nos Estados Unidos, ele é chamado de mercado de REITs, né, Real Estate Investment Trust, e lá é uma realidade há mais décadas, como praticamente tudo nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele é muito novo. Ele surgiu nos anos 90, se não me engano, 93, e se popularizou muito ali nos anos 2010. Então, eu vou até compartilhar aqui a tela do meu computador para mostrar um site muito bacana de informações sobre fundos imobiliários, que é o Clube FII, para quem quiser procurar aí no seu computador. Deixa eu só botar para compartilhar aqui. Então, aí vocês estão vendo o Clube FII na tela. É um site que tem features gratuitas e features pagas. Tá? Gratuito dá para fazer bastante coisa, dá para participar do fórum, dá para ler sobre fundos imobiliários. Mas o mais bacana é que ele tem ele dá acesso a informações sobre todo o fundo imobiliário listado em bolsa. Mas, ainda respondendo a pergunta, é muito difícil de montar uma carteira de fundos imobiliários que seja bem diversificada e que seja composta pelos melhores fundos, entre aspas, porque são muitos poucos fundos imobiliários que possuem liquidez atualmente. Com um mercado muito novo, que se popularizou aí há poucos anos, só para vocês terem uma ideia, o índice de fundos imobiliários, o IFIX, ele é de 2012, e se a gente for comparar com o Ibovespa é de 1948, então ele é 64 anos atrasado em relação ao Ibovespa. Então, se a gente for botar um filtro de liquidez nos fundos, se a gente for aqui no radar dos fundos imobiliários e colocar aqui eles lado a lado por liquidez, então pegar a liquidez média diária do mês passado ou dos últimos 20 dias de negociação, né, clicando aqui em radar, criar profiles públicos, a gente teoricamente conseguiria fazer isso, talvez não dê, porque faz parte ali da versão paga deles, mas eu já fiz esse trabalho, não faz muito tempo, e se a gente for pegar fundos com mais de 150 mil reais por mês de liquidez, seria assim uma liquidez mínima aceitável para a gente conseguir comprar e vender sem problemas, né? Sem ter problema de liquidez, sem penalizar o nosso retorno sobre o investimento, de daqui a pouco adquirir um fundo que bate a liquidez e fazer o preço dele subir artificialmente. Sobram cerca de 40 fundos. E quando a gente fala uma carteira diversificada de longo prazo, a gente tem que pensar em ter pelo menos 15 diferentes fundos imobiliários. Eu sei que isso pode não ser viável para muitos de vocês hoje, né, por conta daqui a pouco vocês vão investir 10% do patrimônio de longo prazo para a independência financeira em fundos imobiliários, e isso pode representar algo como 5, 4, 3, 10 mil reais. É impossível comprar 15 fundos com esse valor, mas no limite a carteira ideal teria que ter 15 desses 40 fundos, então é muito difícil de selecionar ativamente. O que eu posso fazer aqui, né, em especial para esse grupo, é mostrar um pouco dos principais fundos que atualmente nossos clientes de gestão possuem, evidentemente aí, né, escondendo, né, o nome de cada cliente de gestão por conta de toda a questão de confidencialidade do nosso trabalho. Então, eu parei aí de compartilhar a tela só para acessar aqui, tá, os nossos gerenciais, para dar uma ideia, longe de ser uma recomendação de investimento de forma alguma, mas de quais fundos aí os nossos clientes possuem atualmente, que no limite são aqueles com maior liquidez, dando um peso um pouquinho maior para os fundos que são fundos de fundos, que é um fundo imobiliário que compra vários outros fundos imobiliários, que é uma forma aí de diversificar bem, né, o patrimônio desses clientes. Então, só deixa eu pegar aqui e tirar um print, tá?
e compartilhar esse print com vocês dos 20 principais aí fundos imobiliários que nossos clientes aí possuem, né? E acabam sendo aqueles com maior liquidez, com exceção de um ou outro, que é algum cliente que já investia em fundos imobiliários e não quis, daqui a pouco, se desfazer de algum fundo. Enfim, algum motivo especial. Mas eles acabam sendo os fundos que têm mais liquidez atualmente na bolsa. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela aqui. Aqui. Estão vendo aí? Vocês conseguem enxergar bem minha tela, né? Olha, tá. Estão respondendo no chat, perdão. Boa. Muito obrigado, Isa. Então, esses aí são aí os fundos, aí, os top 20 fundos que nossos clientes possuem atualmente. Se vocês forem ver, são os que têm liquidez. Não tem muito o que inventar a roda aqui. Se eu não me engano, esse aqui, esse CBOP, é um sem liquidez que um cliente nosso tinha e a gente não está conseguindo convencer ele a ajustar essa posição, então criou uma pequena anomalia. Mas os demais, assim, são os fundos com mais liquidez em bolsa, realmente. Então, acho que sobre fundo imobiliário, basicamente, assim, infelizmente, ainda não tem espaço para eu vir aqui ensinar para vocês um passo a passo muito bacana de como selecionar eles, de como fazer a gestão dessa parte da carteira. O que eu posso dizer são poucos fundos com liquidez, que eu já bati muito nessa tecla, e para quem está começando, daqui a pouco a parte investida em fundos imobiliários é muito baixa, e só compensa aí a compra de um ou dois fundos, comecem pelos fundos de fundos. Porque um fundo de fundo nada mais é do que um fundo imobiliário que compra vários outros fundos imobiliários, então com um só a gente consegue ter uma diversificação mais adequada. Se vocês virem ali a tela que eu compartilhei, né, o print ali que eu compartilhei, o mais investido é o com código MXRF11, que ele é um fundo gerido pela XP Investimentos, que ele é um fundo de fundos. Ele é um fundo que possui vários outros fundos e outros papéis imobiliários dentro da carteira deles. Então, para os nossos clientes menores, que daqui a pouco tem uma posição menor em fundos imobiliários, a gente dá preferência, né, comprar primeiro esse e depois os demais fundos mais diversificados. Mas aí com 4, 5 fundos imobiliários vocês conseguem ter fundos de fundos, fundos de escritórios comerciais, fundos de galpões logísticos, né, de espaços logísticos de empresas, fundos de agências bancárias e até mesmo fundos de shoppings ou com 6 daí, fundos de universidades. Aquele ali que apareceu o segundo, o FCFL11, é o Campus Floripa, é o Campus FCFL11, é o campus do INSPER ali em São Paulo. Então, sobre fundos imobiliários, basicamente é isso, é o site Clube FI, e não tem muito assim ainda no Brasil espaço para a gente fazer uma gestão super ativa, né, de fundos imobiliários, diferentemente do mercado de ações, em que são 200, 250 empresas com liquidez aí à nossa disposição. Eu botei ali no chat, tá, para quem quiser ver melhor o site do Clube FI. Então, para o pessoal aí que chegou, que vem chegando aí na aula, que está se juntando a gente, eu combinei aqui essa aula dividir em 3 momentos, basicamente. Primeiro, responder umas dúvidas, e daqui a pouco entrar aí na análise de um planejamento financeiro que eu recebi aqui por e-mail de um aluno nosso. E num terceiro momento, eu queria só dar um comunicado bem bacana aí para vocês que chegaram aí fortes, né, no final desse 30º dia de desafio. E é uma coisa bem bacana que quem separou, uma oportunidade muito legal para vocês. Então, quem quiser aí expor alguma dúvida específica, compartilhar alguma situação pessoal ou hipotética, sinta-se à vontade, né, de chamar a palavra agora e expor aí, né, a sua dúvida. Amigo, eu tenho uma dúvida. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, só deixa eu despinar aqui. Aí. Pode falar. Beleza. Então, minha dúvida basicamente é só para explicar. Eu dividi meus objetivos de curto, médio e longo prazo. Esse meu patrimônio ficou que 60% do meu patrimônio seria para longo prazo. Porém, a minha dúvida maior é como que eu aloco, qual que é a alocação ideal para esses ativos de longo prazo, como o Tesouro IPCA, ou ações, ou fundo imobiliário. Então, minha dúvida principal é como achar a alocação ideal para isso. Boa, Guilherme, muito bacana. Obrigado aí por compartilhar a tua dúvida. E essa é uma pergunta
que a resposta dela não é a mais sim preto no branco, tá? Existem vários fatores que devem ser levados em considerações para a gente encontrar nossa alocação ideal. Vou citar aqui alguns principais, tá? Primeiro, conhecimento financeiro, tá? Se você não entende bem como funciona uma classe de ativos, um grupo de ativos, não pode investir neles, né? Seria assim muito perigoso. Então, não parece daqui a pouco ser o seu caso, você citou várias classes diferentes, vários tipos de ativos diferentes, mas assim, tendo conhecimento da volatilidade, de como ele tende a variar né, no dia a dia, sem ter conhecimento da liquidez, do risco operacional, risco de mercado, a gente não pode, né, considerar investir em algum tipo de ativo. Num segundo momento, vencida essa barreira do conhecimento e considerando que a gente está para o longo prazo, né, a parte de carteira para mais de 5 anos, onde existe uma capacidade em assumir risco, quer dizer, você pode, teoricamente dizendo, né, ver o patrimônio se desvalorizar, a gente tem que ir para uma análise do perfil de risco. E o que é isso? Quem tem mais experiência no mercado é muito fácil de fazer esse exercício e quem não tem é muito difícil. E isso é um problema, né, porque não nivela todo mundo no mesmo ponto. Quem tem experiência investindo em renda variável, em ativos mais voláteis, que podem ser ativos de renda fixa, né, como vocês bem sabem, pode ser um tesouro IPCA+, pode ser um tesouro pré-fixado, tem que se perguntar o seguinte: como é que foi para mim ver meu patrimônio se desvalorizar no passado? Para vocês terem uma ideia, quem investe aqui há 2, 3 meses já teve uma experiência de queda, certamente. Quem investe, né, em esses ativos que eu citei, bolsa de valores, fundos imobiliários, tesouro IPCA+, tesouro pré-fixado, experimentou certamente uma queda aí em abril, maio e junho. E foram aí os últimos 3 meses, foram muito ruins para essas classes de ativos. Então tem que perguntar, como é que eu me senti? Atrapalhou meu sono? Atrapalhou minhas relações? Eu comecei a pensar daqui a pouco no absoluto. O que é pensar no absoluto, tá? Se você tem, sei lá, digamos, vamos pegar R$1 milhão, tá, por exemplo, e a carteira cai 1%, a carteira caiu R$10 mil. E o que eu vejo muitas pessoas pensando? Pô, perdi uma viagem para a Europa aqui, R$10 mil, investir não é comigo, etc. Quer pensar no absoluto, né? Perdi X mil reais, perdi um carro, daqui a pouco perdeu 2, 3, 4%. Enfim, sofrer mesmo, né, com essa forma de interpretar o que aconteceu com a carteira e como é que foi, né, ter esse período, quanto é que a carteira caiu, como é que se sentiu, para tentar entender como é que sentiria se a carteira caísse ainda mais. E para quem não tem essa experiência, para quem está começando agora a montar uma carteira de longo prazo, uma carteira com ativos mais voláteis, seria mais ou menos perguntar o quanto eu acho que eu aguentaria ter uma queda no meu patrimônio e como eu me sentiria com isso. E também tentar questionar se algum parente próximo, se algum conhecido já enfrentou uma queda, uma crise forte, daqui a pouco, que nem a crise que a gente teve aqui em 2013, que bolsa e tudo que é ativo de renda fixa caiu muito, que nem a crise de 2008, início dos anos 2000 também, que era bem turbulento ali, o mercado financeiro. Como é que foi? Se alguém próximo viveu isso, como é que foi para você acompanhando essa pessoa próxima? E com base nisso, tentar estimar qual seria a sua tolerância ao risco. E daí, no limite, quanto maior a tolerância ao risco, mais espaço tem para renda variável. No limite do limite, tá? Aqui que a gente tem de hierarquia, assim, de ativos que mais podem cair no longo prazo. Os que mais podem cair, assim, dos que eu citei, né, das 6 classes de ativos que eu comento ali ao longo dos desafios, o que mais pode cair é ações Brasil, né? Ações de empresas brasileiras, estou mandando ali no chat. O segundo que mais pode cair são ações dos Estados Unidos, e porque elas podem cair menos que as do Brasil. Porque como é dolarizado essa aplicação, ela já é mais diversificada por si só. Tem uma parte que é câmbio, tem uma parte que é dólar, outra parte são empresas do exterior. Então, no histórico dos últimos 20 e tantos anos, as ações EUA caíram menos, né, da maior queda, da maior alta para maior queda, menos do que as ações Brasil. Em terceiro lugar, vem os fundos imobiliários, tá? Também é renda variável, varia menos pelo fato de ser imóveis e não ser empresas. Um imóvel ele não pode quebrar, né? No limite do limite, mais catastroficamente falando, ele poderia cair e ainda assim o cotista só iria ser prejudicado se ele não tivesse seguro. Então acaba sendo menos volátil do que ações. Depois vem renda fixa e inflação. E por que inflação e não pré-fixada? Porque a inflação ela tem
em geral, um prazo de vencimento maior. A gente tem aí Tesouro IPCA+, com vencimento em 2050, com vencimento em 2035, se eu não me engano, 2042. Eu posso falar bobagem, mas tem 2035, 2050, são vencimentos mais longos. Depois disso vem renda fixa pré, que teoricamente, né, se tivesse também vencimento tão longo quanto a RF, a inflação, cairia até mais, porque a inflação é uma parte pós-fixada e outra parte pré-fixada, e a pré-fixada é toda pré-fixada. Então, se for pegar uma pré com o mesmo prazo de vencimento de uma inflação, a pré é mais volátil, só que como RF e inflação a gente tem mais opções de diferentes prazos, acaba sendo mais volátil como um todo. E por fim, né, sem volatilidade alguma, a gente tem a RF pós, que daí é aquela coisa reloginho todo dia para cima, sem correr risco algum, mas também sem ter um grande resultado no longo prazo. Então, voltando para a tua pergunta, que eu dou todo um balão aqui, como é que a gente define isso, tá? A gente primeiro percebe se a gente já teve experiência em crise, como é que foi, quanto nossa carteira caiu, quanto a gente sofreu, quão ruim foi, quão traumático foi. Se não aconteceu isso, a gente se pergunta se alguém próximo teve isso, como é que seria, e tenta estimar, né, como é que a gente se sentiria. E daí a lógica é quanto maior for a tolerância ao risco, já que a gente está falando em longo prazo, e longo prazo a capacidade já existe, mais espaço tem para essas classes de ativos mais voláteis. E, em teoria, pode não ser verdade em 5 anos, mas, em teoria, toda a doutrina do mercado financeiro indica que quanto mais volátil é uma classe de ativos, mais ela tende a render. Mas que também existem benefícios muito claros da diversificação, né, que foi até tema aí de alguns dos desafios, para você entender um pouquinho melhor, né, essa dinâmica que beneficia a diversificação. Então, quanto maior for essa tolerância ao risco, mais vai caber ações Brasil, ações Estados Unidos, fundos imobiliários, etc. Agora, essa parte 1, né? E aqui, só no resumo, eu me esqueci de falar do ponto base, é conhecimento. Se vocês não entendem como é que funciona uma ação, como o mercado é volátil, como uma empresa pode quebrar se vocês investirem tudo numa ação só, e isso poderia destruir, né, o patrimônio de longo prazo de vocês, não investe. Então, vencida essa barreira do conhecimento, tem essa parte de tolerância ao risco. E dito isso, tá, para dar uma resposta um pouco mais preto no branco, o que a gente gosta muito aqui na GM Brasil, no Clube do Valor? A gente tem o que a gente chama de modelo AGM Brasil de alocação de ativos, que é uma carteira que, na nossa visão, tá, é moderada, mas na visão do mercado brasileiro ela é arrojada. E por que isso, né? Porque nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal considera moderada uma carteira 60% renda variável e 40% renda fixa. Aqui no Brasil, em geral, a gente vê outras empresas de investimento falando que, olha, nossa carteira arrojada tem, sei lá, 50% renda variável. Então, para interpretações brasileiras, esse modelo poderia ser arrojado. A gente entende como moderado por um sucesso a longo prazo. E essa carteira é que a gente tende a preferir para quem mostra ter um bom perfil de risco e ainda não investiu em ativos arriscados. Que carteira é essa, tá? 20% cada classe de ativos de renda fixa, renda variável. Então, ações Brasil, ações Estados Unidos, fundo imobiliário. Depois 20% renda fixa e inflação. E 10 e 10 pré e pós. Então, essa seria uma resposta em preto e no branco. Mas eu odeio, né, falar de um investimento ideal. Realmente algo muito pessoal. Não levem, né, isso que eu falei aqui ao pé da letra, sem primeiro fazer toda essa análise de perfil de risco que eu comentei anteriormente. Para vocês terem uma ideia, tá? A minha carteira pessoal, como eu já passei aí por algumas crises, meu principal objetivo é de 20 anos para cima. Queira ou não, eu vivo diariamente o mercado financeiro, até de certa forma, né, eu ensino o que eu faço. A minha carteira é praticamente 100% primeiras 3 classes de ativos ali, ações Brasil, Estados Unidos e fundos imobiliários. Ela já foi por muito tempo na minha vida 100% fundo imobiliário. Na época que eu estava montando o Clube do Valor, eu peguei ali o patrimônio que eu tinha acumulado, não era nenhuma fortuna, e coloquei tudo em fundo imobiliário para usar o pingado mensal no meu dia a dia. Então, fiz uma coisa meio não ortodoxa, né? Fiz uma carteira de longo prazo para tirar os rendimentos dela no curto prazo para o dia a dia. Então, com essa carteira eu conseguia tirar alguns centos reais por mês,
que pô, bancava ali minimamente, né, meu custo de vida, e me deu bastante tranquilidade. E atualmente ela já está bem mais balanceada em ações Brasil, Estados Unidos, fundo imobiliário, com muito pouco de renda fixa, muito mais para reserva financeira e algum plano que outro de médio prazo do que qualquer outra coisa. Então, basicamente, seria essa aí a minha pergunta, com o exemplo que a gente usa aqui e com o exemplo da minha vida pessoal. E eu vejo ali que o Jefferson mandou no chat, tá? Que é, se as ações se desvalorizarem, não seria melhor a hora de entrar na bolsa e apostar numa valorização a longo prazo? Perfeito, Jefferson. Assim, é uma pena que, né, no desafio são só 30 dias. A gente tem que falar sobre poupar dinheiro, sobre organizar as finanças e também sobre investir. Mas seguindo a estratégia de alocação de ativos, e agora lembro de cabeça se eu cheguei aqui a indicar esse artigo para vocês, mas tem um artigo muito bacana no Clube do Valor, eu vou pegando o link aqui, tá, para compartilhar com vocês. Mas a estratégia de alocação de ativos é basicamente isso. Desenhar uma carteira que seja ok para vocês no longo prazo, uma no médio, uma no curto, mas principalmente a de longo, né, que é o nosso principal plano. Fazer os investimentos e, de tempos em tempos, de 3 em 3 meses, a gente rebalancear essa carteira ou balancear com novos aportes, né? O ideal mesmo seria balancear, porque a gente não teria que vender investimentos. E o que significa balancear com novos aportes? Fazer novos aportes e, com os novos aportes, comprar aquilo que se deslocou para baixo da nossa alocação ideal. Então, vamos supor que a minha carteira, hipoteticamente falando, fosse 50% ações Brasil e 50% renda fixa pós-fixada, que sobe sempre. Tá? Ações Brasil, como vocês estão vendo aí, despencaram recentemente, né, nos últimos meses. Então, o que eu faria aí, tá? Renda fixa pós-fixada sempre sobe, seguiu subindo, ações despencaram. Digamos que assim, minha alocação 50-50 tenha se tornado 60% renda fixa, porque subiu um pouquinho, e 40% ações, porque despencou. O que eu faço com novos aportes? Compro ações. Então, assim a gente consegue nos forçar, né, a comprar na baixa e depois, eventualmente, vender na alta também quando o contrário acontece. Se as ações disparam, a gente tem que cortar um pouquinho do que subiu acima da nossa alocação ideal e comprar aquilo que ficou um pouco abaixo dessa alocação ideal. Então, seria basicamente isso. Tem que ser, a gente vê uma queda, só que a decisão tem que ser baseada, né, na nossa carteira. E não o simples fato de, putz, caiu 25%, quer dizer que deve ser bom para entrar. Porque isso não significa necessariamente, né? Vai ser muito difícil a gente seguir essa estratégia no futuro. Daqui a pouco sobe 25%, 30%, recupera o patamar que estava antes, a gente vai ficar na dúvida se tem que vender ou não. E quando a gente tem uma estratégia bem documentada, uma clareza na nossa alocação de ativos, isso vira automático. A gente não tem que se questionar se será que é hora ou não. É só olhar para o nosso plano de investimentos e, com base nele, a gente tomar a nossa decisão. Basicamente isso. Então, pessoal, fique à vontade, tá, para trazer dúvidas aí durante essa aula. O que eu vou fazer agora, até para dar um pouco mais de dinâmica a ela, eu vou abrir aqui o planejamento financeiro que foi compartilhado comigo. Só quero me garantir que não aparece o nome, tá, do nosso colega aqui. Então, deixa eu dar uma última revisada. Beleza. Tá, show de bola. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pode me interromper a qualquer momento, tá? Eu fiquei bem feliz, tá, com o que eu vi aqui no planejamento financeiro. Deixa eu só dar um share. Aí. Então, podem ver, né, que é um planejamento feito numa planilha. Assim, a parte estética, o que tem que ser confortável para quem faz. Então, esse planejamento está dividido em quatro pontos, tá? 4 abas. Então, falando para documentar tudo e foram documentando cada parte de uma aba. Inicialmente, a gente tem aí uma abertura das receitas, investimentos e despesas ao longo do mês passado, ao longo do mês corrente passado. Então, podem ver aí que uma pessoa teve uma receita no mês
de R$ 9.300, de duas fontes de renda diferentes, conseguiu investir religiosamente 14,5% dessa receita aí para o longo prazo, então praticamente os 15%, né? Erros em estatística não faz tanta diferença. Seguindo, né, imagino eu, né, que essa pessoa ela tenha, tipo, caiu a receita, fez o investimento, então seguindo a linha do pay yourself first, tanto é que os aportes ficam lá em cima, né, de qualquer outra despesa. Isso é importantíssimo, né, ter essa disciplina é muito mais importante do que investir maravilhosamente bem a parte investida. Isso não são só estudos que falam, estudos falam isso, tem vários estudos, sim. Poderia trazer uma biblioteca de estudos diferentes aqui, que mostram que investir recorrentemente com disciplina é muito mais importante do que investir maravilhosamente bem nos ativos do momento, enfim, fazer uma maravilhosa gestão da carteira. Então, eu gostei muito de ver essa linha ali em cima. Depois tem várias despesas aí muito bem documentadas e despesas que toda família tem. Abrindo um percentual, o grosso realmente acaba ficando, né, no custo da casa e mais o custo da escola dos filhos aí, do nosso colega. Juntos eles têm mais de praticamente 50% cravado, né, de todo o patrimônio. E a pessoa conseguiu aí se organizar perfeitamente, né, para conseguir poupar 15% e os demais das despesas aí consumirem o resto. E pode ver que tem um bom equilíbrio aqui, tá? Teve gasto com restaurante, a gente fala muito, bater na tecla do equilíbrio, a gente também não sacrificar todo o nosso hoje, financeiramente falando, para também curtir um pouco a vida. Teve festas, confraternizações com 2%, teve exercício físico, tem muita coisa bacana aqui de hobby, que juntos ali são 10, 15, 20% no máximo do planejamento. Tem investimento no longo prazo, que é o principal. Então tá muito bacana, legal assim, de ver essa quebra aqui da parte, né, de receitas. No segundo momento tem o orçamento, que seria, olha, onde é que eu vou gastar esse dinheiro, daí quebra, né, entre os membros da família. Então o orçamento é até contendo um pouco algumas despesas, ele prevê sobrar um pouquinho mais do que sobra. Depois até ficaria ansioso, né, que essa pessoa me responda depois por e-mail ali, se conseguiu seguir o orçamento, se faltou coisa, como é que foi aquela revisão do orçamento. E daí a gente já fala na parte de objetivos e de investimentos. Tem um objetivo muito claro de longo prazo, né, independência financeira, R$2 milhões, 2030, perfeito, isso aqui não tem como ser melhor. Objetivos claros também de curto prazo e bem legais objetivos, né, mostra bem claro como é possível sim conquistar planos de curto prazo nesse investimento. E também um plano de médio prazo, um pouquinho mais aí do que um ano, que seria a troca de carro, teria que botar aí 40 mil em cima. E daí, indo para a carteira de investimentos, né, essa pessoa tem uma carteira com 77% renda fixa e 22% renda variável. Daí aqui sim eu vejo alguns pontos de melhoria, não na composição da carteira, mas sim tipo, na divisão para onde é cada parte do investimento. Então pode ver que tem uma pessoa que tem objetivos bem claros, curto, médio e longo prazo, e assim eu fico realmente muito feliz de ver esse exercício sendo colocado em prática. Eu sei que não é fácil pegar, é às vezes muito desconfortável criar os objetivos financeiros. Então, eu vendo essa planilha aqui, realmente fiquei bem feliz mesmo. E mostra muito bem que o mais importante é ter no papel. Não interessa se é um documento lindo, se é à mão, se é numa planilha. Tem que ter essa clareza aqui. E o que eu senti falta, tá? No lugar desse aluno, o que eu faria aqui na parte do investimento? Eu colocaria uma nova aba dizendo para qual plano é. O que eu imagino, tá? Que o pós seja para curto prazo, só que não sei se a totalidade do pós é curto prazo. Então, realmente, eu vou colocar aqui curto por conta própria, tá? Então, a pessoa já tem uma reserva financeira e mais 48 mil. Se for olhar para os objetivos dela, ela está muito grande, né, para cumprir esses dois objetivos de curto prazo, custam 12, ela tem 47. Imagino que a reserva financeira deve estar aqui. Imagino que a reserva financeira deve ser de pelo menos umas 3 vezes aí as receitas. Então, seria, vamos arredondar aqui para 27, 30 mil reais. Então, seria aqui 30 mil mais 17, né, 18 praticamente, que são os 12 do objetivo de curto prazo, mais 6, daqui a pouco, os objetivos de médio. Então, eu acho que só falta um pouquinho de clareza, tá? Para que é cada parte do investimento.
mas está muito bem investido. Tesouro Pré, imagino que esteja indo numa corretora sem taxa, né, só com a taxa do Tesouro Direto. Está bem bacana. A parte pré-fixada, eu já imagino, pelo vencimento de 2023, pelo tudo que eu olhei, parece ser para o objetivo de médio prazo. Eu estou botando palavras na boca aqui, tá? Do nosso aluno. Mas também gostei, né? Embora não fique extremamente claro para qual plano tá? Com cara, né? De que seja para esse tipo de plano de médio prazo. Uma CDB, como é de um banco grande, eu imagino que também tenha liquidez imediata, então seria o curto ou médio. E se a gente for somar aqui os três, a gente tem já cerca de 250. Perdão, é isso mesmo, 255. É isso aí, tem 181 aqui no pré, eu confundi, achei que fosse 18, peço perdão. Então, certamente aqui tem parcela de médio e de longo prazo, provavelmente também. Previdência, como é um plano do empregador, né? E essa pessoa deixou bem claro, ó, a empresa investe 100% do valor do meu aporte, então a pessoa utilizou esse benefício da previdência privada, que é um dos poucos benefícios que eu acho que valem realmente a pena da previdência, tá? Esse aporte duplicado da empresa. É muito difícil de competir com o investimento que ele já sobe, teoricamente, 100% no dia da aplicação. Então, certamente, é um objetivo de longo prazo. Imagino eu que essa previdência ela seja PGBL de tabela regressiva, que é a tabela que chega aos 10% depois de 10 anos. E se não for, fica a minha dica aí para o nosso aluno. Então, isso aqui certamente é longo, né? Inflação 2035 certamente é longo também. E também a parte da variável certamente é longo. Então, vamos lá. Outros comentários. Tá? Opa. O primeiro aqui seria só um pouquinho mais de faleiras, né, para qual plano é. E, eventualmente, esse é um tema assim, que gera muito debate aqui internamente, né, na nossa equipe do Clube do Valor. Há pouco tempo atrás eu falava que não tem nenhum problema ter todo o dinheiro numa só corretora, desde que tenha clareza, né, para que é cada ativo, o que é curto, o que é médio, o que é longo prazo. E com o tempo, com a experiência, com alguns alunos contando aí o seu dia a dia, eu estou mudando de opinião para mais, assim, pegar uma linha de recomendar que a gente divida nossos objetivos em diferentes corretoras para facilitar a organização, embora não seja uma verdade universal. Não é algo assim que eu bata muito na tecla do tipo ter que ter uma reserva financeira. Mas o que eu percebo? Fica muito mais claro de a gente entender para onde está indo cada objetivo financeiro de acordo com onde ele está sendo investido. Então, vou dar o meu exemplo pessoal aqui, tá? Tenho conta no Banco Inter, é um banco que não cobra taxa, e através do Banco Inter, a taxa para investir em tesouro direto do Banco Inter é 0. Então, ali eu tenho investimento da minha reserva financeira e um que outro objetivo de curto prazo. Então, ficou fora da minha carteira de médio e longo prazo. Tenho um pouquinho de alguns ativos de tesouro direto, plano de médio prazo, numa corretora, e toda a parte da variável em outra corretora, que é meu plano de longo prazo. Então, eu sei muito bem onde está cada objetivo financeiro meu. Para alguns de vocês, pode não fazer sentido essa divisão, porque tem que abrir conta em 3 corretoras diferentes, são 3 corretoras diferentes, com 3 logins diferentes, com 3 mailings diferentes, às vezes incomodando, mas eu vi que ajudou para mim e ajuda para muitas pessoas que são nossos alunos de outros cursos, né, de outros grupos. Então, uma forma, poderia fazer que nem eu fiz aqui, tá? Deixar bem claro o que é investido para qual plano, e aqui a gente tem investimento de longo prazo já de R$220 mil. Se uma parte aqui do Tesouro Pré, digamos 100 mil, estiver para o longo prazo, a gente já fala aí de 300 mil, ou seja, de 15% do objetivo que a pessoa tem até 2030. Pode ver que é uma pessoa regrada, que poupa aí R$1.500 por mês, sendo que 700 é dobrado, então daria para dizer R$2.000 por mês. Se usar lá a nossa calculadora de dependência financeira, provavelmente que eu vejo que ela vai conquistar nesses próximos 12 anos um plano de longo prazo, sem contar com um upside muito grande, que eu acho que em nenhum momento aqui do grupo eu comentei, mas que é, quando a gente tem um plano no papel, quando a gente está comprometido em seguir esse plano, colocando ele no papel, que nem esse planejamento que está perfeitamente colocado no papel, a gente acaba fazendo mais aportes do que planejado, a gente acaba tendo resultados melhores do que planejado. Isso também, uma série de estudos mostra isso. Na semana ali que a gente estava vendendo, né,
esse grupo está fazendo a venda do desafio de 30 dias. Eu peguei um estudo muito bacana da Harvard com a Dominican University de Califórnia. Mas na prática também, a gente olhando para os nossos clientes mais antigos aqui da GM Brasil, que é a nossa gestora de investimentos, a gente percebe que quando a gente cria um planejamento financeiro, a pessoa se compromete a fazer aportes, a maioria dos casos, não são todos, mas a maioria dos casos faz mais aportes do que planejado. Não sei explicar o porquê, se é uma coincidência ou não, acho que não é coincidência, porque os estudos comprovam isso também, mas o que me parece ser é que quando a gente põe no papel, quando a gente põe uma meta, a gente segue a meta, a gente está ali metrificando, a gente vai acabar criando, né, uma força extra, uma motivação extra de colocar o plano em prática. Então é isso que eu estou vendo, que eu estou comentando assim, muito bem sobre esse planejamento financeiro, que ele mostra que é perfeitamente possível fazer. A pessoa que compartilhou não é uma mestre no Excel, não é a planilha mais linda do mundo, não é super requintada, não tem fórmulas difíceis, podem ver aqui que são tudo fórmulas de soma e redução, soma, então qualquer um teria acesso a fazer isso. Poderia ser também um papelzinho, poderiam ter compartilhado um scan, né, de um caderninho, já seria ótimo. O importante é ter no papel. Então, depois até gostaria, né, se você estiver nos assistindo agora, compartilhar como é que está sendo o orçado contra o realizado. Tenho a impressão que a pessoa vai conseguir poupar um pouquinho mais, agora que ela tem um orçamento bem claro. E fica aí a dica, né, para a parte investida, só de ter um pouquinho mais de clareza sobre para qual plano é. E essa dica extra da corretora de investimentos. Então, acho que essas são as análises que eu gostaria de fazer. O que eu esperava, né, quando eu fiz esse exercício, que viesse daqui a pouco um planejamento mais incompleto, sem ter uma quebra de objetivo financeiro, sem ter uma quebra de prazo. E fui, felizmente, né, surpreendido positivamente aqui com o que eu recebi. Eu até vou ler aqui rapidamente o chat, tá, que eu fiquei um tempo sem ler. E já respondo aqui vocês. Se ficou mais alguma dúvida sobre o planejamento financeiro em si, podem chamar a palavra aí, à vontade, né? Aqui alguém comentou, não sei quem, porque tá com o nome de desafio, tá? Mas falou que tem especialista que tem uma teoria dos 80, em que a pessoa pega a idade e investe em renda fixa e a diferença, 80 menos a idade, em renda variável. O que eu acho dessa teoria? Olha, eu confesso, Júlio, mesmo que não me lembrava assim, de ter visto essa teoria. Ela é uma forma que vai mudando lentamente, né, a alocação ao longo dos anos, de uma alocação mais arrojada para uma menos arrojada. Então a mudança não é brusca, não. Eu acho bom a fato da mudança não ser brusca, mas ela pode ter um pequeno problema, tá, de investimento. Por quê? A partir do momento que a gente conquista a independência financeira, vamos pegar aqui o exemplo do nosso aluno ali, que tem um objetivo de 2 milhões de reais para longo prazo, atualmente tem 300 e alguma coisa para longo prazo, daqui a pouco vai ter os 2 milhões, daqui a uns anos vai ter. A gente tem que seguir investindo bem esse dinheiro, né, na carteira diversificada, porque só uma carteira diversificada, na nossa opinião, nossa visão aqui, vai dar uma rentabilidade sustentável de 6% ao ano acima da inflação. Se vocês forem pegar historicamente o CDI no Brasil, mesmo considerando todas essas décadas aí anômalas, né, em que depois da criação do Plano Real, o CDI teve que ser jogado lá em cima para conter a inflação e ficou em 25%, 30% ao ano nos anos 90, depois no início dos anos 2000, 17%, 20%, agora recentemente 14%. Mesmo com tudo isso, o retorno real, que o retorno real, né, para daqui a pouco, ficou faltando nessa parte do desafio, o retorno da carteira, menos imposto de renda, menos inflação, ele não fica acima de 13,5% ao ano. Então, se a pessoa chegasse lá aos 80 anos e 80% da carteira, 100% da carteira dela fosse renda fixa sem risco, essa pessoa não poderia esperar mais do que 3% ao ano de ganho real. E isso poderia inviabilizar a conta dela no patrimônio meta. Se o patrimônio meta foi calculado com base numa taxa de retorno de 6 ao ano acima da inflação e ela investe a 3 ao ano acima da inflação, significa que ela vai estar resgatando dinheiro do principal. E resgatar dinheiro do principal significa corroer o patrimônio, gerar menos juros e ter o risco, daqui a pouco, se essa pessoa vai até os 90, 95, 100 anos, de ficar sem dinheiro no final da vida, que é a pior parte, né? Vai ter que
vai ter que contar com a ajuda dos filhos e às vezes não vai ser possível. Daí pode ter aquele desfecho de vida bem ruim que ninguém, né, jamais gostaria de ter, né? Que é ficar sem dinheiro, meio que dependendo de terceiros, às vezes não poder realmente contar com esses terceiros. Mas são esses aí meus primeiros comentários sobre esse ponto. Então, eu não sei dizer realmente se vale a pena ver esse problema muito grande, né, na parte de viver de renda. E daqui a pouco a pessoa teria que refazer as contas para ter um patrimônio meta maior. Agora, essa pessoa acumulou um dinheiro muito grande e consegue ver com 3% desse patrimônio ao ano, daí sim, não tem segredo, né? Pode investir feijãozinho com arroz, resgatar esses 3% ao ano, que se eles são suficientes para conter, para financiar, né, o seu custo de vida, perfeito, sem nenhum problema. Então, acho que é basicamente isso, tá? E perdão não comentar o teu nome, tá tudo como desafio ali. Eu não sei quem é que compartilhou essa teoria, tá? Mais alguém aí, pessoal, tem alguma dúvida específica? Algo que achou que ficou faltando ao longo desses 30 dias? Alguma barreira que não conseguiu vencer? Pode compartilhar aí à vontade conosco. Bacana. A Raquel mandou ali no chat, tá? Ela perguntou o seguinte: depois que a pessoa alcança a independência financeira, qual o melhor investimento para retirar dividendos mensais? E muito boa, Raquel, essa pergunta. Ela é muito pertinente. Existem dois caminhos que a gente pode seguir aqui, tá? O primeiro é manter nossos investimentos como se fosse uma carteira de crescimento e fazer vendas mensais do equivalente que você vai ter que resgatar, que é um pouquinho mais trabalhoso, mas dá resultado. Então, todo mês vai fazendo vendinha do equivalente a 0,5% ao mês de parte da carteira. A carteira no longo prazo, se bem montada e tal, vai render mais do que os 6% que a gente está resgatando ao ano, não vai ter problema, né, de resgatar do principal. Mas dá um trabalho, né, de ter que fazer vendas, deixar boa parte com liquidez, programar bem os vencimentos da parte sem liquidez. E a outra teoria, outra forma de lidar, seria fazer pequenos ajustes nos ativos da carteira para colocar ativos geradores de renda. O que seria isso? A parte de ações Brasil dá um foco na hora de escolher empresas pagadoras de dividendos. Então, se você tem uma estratégia de investimento em ações, daqui a pouco você fez o curso DMA e viu lá a estratégia que a gente fala muito, né? Tem a Magic Fórmula e o índice CDV de investimentos em ações. Ele não focam, né, em empresas boas pagadoras de dividendos. Então, teria que botar nesse passo a passo, botar um filtro, né, para selecionar boas pagadoras de dividendos. Daqui a pouco, botar mais peso em fundo imobiliário, que é uma classe de ativos que paga juros mensais, todo mês paga um pouquinho de juros, então dá muita previsibilidade de fluxo de caixa. E abrindo um parênteses, a gente tem 2 clientes aqui que são só fundos imobiliários, são pessoas mais velhas, já estão vivendo independência financeira, e elas precisam ter essa previsibilidade de fluxo de caixa. Então, elas têm carteiras super voláteis, né? 100% fundo imobiliário renda variável, pô, a carteira anda que nem uma roda gigante, mas os dividendos mensais, flatzinho, estável, às vezes sobe um pouquinho, às vezes cai um pouquinho, mas a pessoa sabe quanto ela pode contar, e ela sabe, né, que tendo 20, 25 diferentes fundos imobiliários, porque tem esses casos, as carteiras são só fundos imobiliários, tem um pouquinho mais de cuidado para diversificar, ela sabe quanto ela pode contar, ela sabe que se daqui a pouco o governo dá uma canetada e começa a cobrar imposto de renda sobre a distribuição, essa receita cai desse patamar A para o patamar B e a pessoa viveria com esse patamar B. Então, são casos diferentes, né, em que a pessoa assume muito risco de mercado, entre aspas, para ter essa previsibilidade. Mas voltando, só abrir um parênteses agora, fechando parênteses. Um pouquinho mais de fundo imobiliário na alocação ideal, ações, a parte de ações mais foco em pagadoras de dividendos, parte de renda fixa pré-fixada e renda fixa atrelada à inflação, trocar, né, os títulos do Tesouro Nacional, aqueles que são sem pagamento de juros semestrais para títulos com pagamento de juros semestrais. Então, deixo até, só para deixar um pouquinho mais claro para todo mundo, né, vou só compartilhar aqui a tela do meu computador novamente para mostrar essa diferença no Tesouro Direto, né.
Aqui. Então, aqui são, né, os títulos públicos disponibilizados hoje pelo Tesouro Direto. O que a gente tem, tá? A série dos indexados ao IPCA, que são os renda fixa atrelados à inflação. Tem os Tesouro IPCA e tem os com juros semestrais. Qual a diferença desses aqui para esses aqui? Esses de cima, os Tesouro IPCA, eles não pagam juros. Então, toda a rentabilidade vai sendo acumulada no preço do título até o resgate, até a sua venda, até o vencimento. Esses aqui, 2 vezes por ano, pagam juros semestrais e cada um desses aqui paga em datas diferentes. Então, calendário, pagamento, taxas, tesouro, IPCA, mais. Quer ver se eu acho aqui, tá? Para mostrar também. Aqui, ó. Datas de pagamentos dos cupons, né? Que são as taxas de juros. Então, vamos lá. Voltando aqui, a gente vê que tem o vencimento de 2026, 2035 e 2050. IPCA+. Então, IPCA+, de 2026 e de 2050, eles pagam em 15 de fevereiro e 15 de agosto. E os vencimentos de 2035, ele paga aqui, ó, em 15 de maio e 15 de novembro. Então, diversificando a parte de inflação do 2035 e 2050, você receberia juros em fevereiro, maio, agosto e novembro. Então, seria aí 4 vezes ao longo de um ano. E você ainda poderia, né, incluir, em vez de tesouro pré-fixado com juros semestrais. Com vencimento 2029, eles pagam daí, deixa eu ver aqui, pré-fixados com juros semestrais 2029. Cara, eles não atualizaram isso aqui. Eles não atualizaram. Esse título aqui é novo, tá? Mas vamos supor que seja no dia 1º de janeiro, que é o que parece ser, e 1º de julho. Então, assim você teria, né, se tivesse esses 3 títulos na sua carteira, teria pagamento em janeiro, fevereiro, maio, julho, agosto e novembro. Então, em 6 dos 12 meses, já daria uma previsibilidade muito grande. Então, vamos lá, voltando aqui à resposta, tá? A parte de ações daria mais peso para dividendos, daria mais peso em fundos imobiliários em relação ao resto da carteira. Parte de renda fixa colocaria mais inflação e pré-fixado, fazendo um blend, né, desses títulos com juros semestrais, para a gente ter mais previsibilidade no recebimento. E basicamente isso, né? Pós-fixado não tem com juros semestrais, talvez você até fosse encontrar uma debênture, mas daí se você não quiser aprender sobre debênture sem problema, seria só tirar da parte da carteira. E fora essa ideia, né, de ter uma carteira mais voltada para geração de renda, a outra ideia seria, de fato, fazer vendinhas mensais. É um pouco mais trabalhoso. É mais fácil quando tem um gestor, como a gente aqui, cuidando do dinheiro e programando as pequenas vendas mensais de forma recorrente, buscando otimizar a carga tributária, etc. E aqui, tá, vou só passar para as próximas dúvidas. O desafio aqui perguntou quantos setores das empresas é sugerível investir e quantas empresas. Essa dúvida é difícil responder. A gente não faz a diferença por setor, tá? Porque a gente acha que 2, 3, 4 empresas ainda assim é muito pouco. O nosso ideal, assim, pelo menos umas 15 empresas. Eu sei que é inviável para muitos de vocês no curto prazo, mas ir sempre comprando novas empresas com novos aportes para chegar ali a uns 15 empresas, para ter uma diversificação boa, para tirar bastante o risco não sistemático. Isso quem participou ali do Descomplicando o Mercado de Ações sabe bem, a gente fala muito sobre isso. E começar com uma boa diversificação, deve fazer 2 empresas mais ações dos Estados Unidos, que daí a gente tira bastante aí o risco de cair muito, de você ter perdas difíceis de serem recuperadas. Então, é basicamente isso, né? Mas chegar ali em 15 dá uma tranquilidade maior. Já sabe, assim, que com 15 empresas é praticamente impossível de você estar concentrado em um setor específico, né? Cada uma com o mesmo peso. Com 2, claro, pode dar a infelicidade de cair no mesmo setor, daí, o ideal, né, seria não fazer isso. Mas fica difícil de responder porque a gente realmente não faz essa diferença aqui por setor, porque em via de regra a carteira de nossos clientes tem 15 ou mais ações, e quando tem 15 ou mais ações, é muito difícil de ficar concentrado num setor, é muito difícil mesmo, é muito raro isso acontecer. E daí aqui uma outra pergunta da Raquel, ela fala que se um título público sobe muito antes do esperado, a gente vende antes do vencimento, e essa resposta, Raquel,
ela não deve ser assim, do tipo, olha, se subiu, vou vender. Tem que ser com base na sua alocação de ativos ideal. Então, vamos pegar o exemplo ali do planejamento financeiro que eu recebi aqui do nosso aluno. Uma outra coisa que seria bom comentar, e deixa eu até compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui, tá? Esse planejamento financeiro, claro que está misturado, né, objetivos de curto, médio e longo prazo. Mas um outro ponto que daria para otimizar aqui do nosso aluno seria ter uma alocação muito clara de longo prazo, do tipo, olha, a renda fixa e inflação vai ser 8% da minha carteira de longo prazo, as ações vão ser 40%, etc. E daí como é que funciona, tá? Quando a gente tem uma alocação muito clara por cada classe de ativos. A gente fez a compra, os ativos vão se movimentar, isso é certo. O único que não se movimenta o único que se movimenta de forma previsível é o Tesouro Selic, sempre um pouquinho para cima. E daí quando eles se movimentarem, a gente faz o rebalanceamento. Ali no artigo sobre alocação de ativos, a gente fala bastante sobre isso, mas sempre que a gente fala em venda antecipada de algum produto, a gente sempre tem que atrelar isso ao nosso planejamento financeiro. Porque senão a gente fica tomando decisões de investimento meio que sem regra, sem uma regra muito clara. Tipo, se subiu, é muito vago, né? O que é subir? É subir 30? É subir 50? É subir 5? E daí, quando cair, o que a gente vai fazer? Será que a gente vai vender? Será que a gente vai comprar? Quando a gente tem uma alocação de ativos clara e um modus operandi a seguir claro, fica muito mais fácil, né, da gente tomar esse tipo de decisão. E daí a mesma Raquel, tá? Pergunta ali embaixo que ela tem dificuldade de fazer aportes mensais, mas tem um bônus anual na empresa que ela trabalha e investe todos os bônus anuais. Deve ter algum cuidado em fazer aportes anuais ao invés de mensais. Por longo prazo, não faz muita diferença. Você pode, no ano, dar sorte de, por exemplo, fazer seu aporte agora em julho, em vez de abril. Quem fez no início de abril, meados de março, pegou títulos públicos com uma taxa menor do que tem hoje, pegou ações a um preço maior do que elas estão hoje, então pegou um timing pior de mercado, então fica um pouquinho mais nas mãos da sorte, mas para longo prazo isso aí é diluído. Vai ter ano que vai investir no momento em que as ações estão prestes a cair, que é fácil falar agora, né? Quem investiu em março não sabia que as ações iam cair, a gente não sabia, a gente não sabe o que vai acontecer mês que vem, mas no outro ano vai compensar certamente. E porque eu digo que não faz muita diferença. Tem um estudo que mostra que uma alocação de ativos bem feita no longo prazo, ela explica 90% da variação de uma carteira de investimentos. E o market timing, que é comprar no momento certo, acertar ali ponto de entrada, é só 10%. E outros estudos mostram que a disciplina de fazer aportes é grande parte do plano financeiro e o fato, né, de investir bem é uma parte menor. Então, é muito mais importante ter disciplina de fazer os aportes, mesmo que seja de forma anual, do que não ter a disciplina. E dentro disso, a alocação de ativos, a definição de como investir cada parte do patrimônio acaba sendo muito mais importante do que investir no mês certo, no mês errado, até porque é impossível, né, prever o que vai acontecer com o mercado. Então, quando a gente faz compras mensais, a gente acaba diluindo esse risco, né? Não vai ter esse risco. Quem faz compras mensais comprou lá em março, que estava mais caro, comprou em abril, que estava mais barato que março, comprou em maio, que estava mais barato que abril, comprou em junho, que estava mais barato que maio, e agora não sabemos como é que vai ser julho, mas pode estar mais barato, pode estar mais caro, vai estar sempre comprando um pouquinho, vai ter um custo médio um pouquinho mais em linha com o mercado, mas quando a gente fala em 5, 10, 15 anos para frente, isso acaba sendo diluído, não faz tanta diferença. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, um ponto bacana para sugerir? A gente recebeu muitos feedbacks no pessoal ali, né, do curso, né? Tem gente falando que daqui a pouco a gente pode ter um outro desafio só focados em investimentos, um próximo passo, etc. E, de certa forma, até preparei um próximo passo para vocês, mas antes de apresentar, eu gostaria de saber se alguém tem mais algum ponto, alguma coisa que será que tenha parecido do grego falando aqui, que ficou mais mal respondida, alguma dúvida pessoal, pode sentir a vontade de compartilhar conosco. Enquanto
Enquanto isso, só deixa eu abrir aqui um documento nosso. Ó, ali a Raquel mandou uma pergunta, o desafio ali, a pessoa que está com o nome de desafio mandou outra. Perguntou sobre ETFs. Perguntou se são fundos de investimento em ações. No Brasil, acho que todos são, tá, Raquel? Em geral, no mundo, existe ETF de tudo que é coisa. No Brasil, deixa eu até abrir aqui, ETFs listados, acho que são 17 ETFs que existem. Aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Desafio, Luiz. Beleza, Luiz. Muito obrigado. Desculpa aí te chamar de desafio ao longo da aula. Que o nome ele ficou diferente. Tá aqui, ó. Tô compartilhando na tela os ETFs que são listados, tá? A maioria são fundos de investimento em ações, alguns de empresas norte-americanas. Vi outra dúvida ali, ETFs não tem comicotas, fundo de ações não tem comicotas também. E sobre a dúvida, deixa eu só pegar o chat aqui. A dúvida propriamente dito. Sim, fundos são ETFs, podem ser fundos de investimento em ações. No Brasil, os que têm liquidez são, tá? Quais têm liquidez, mais liquidez? O IVVB11 é atrelado ao exterior, BOVA11 atrelado ao Ibovespa, Small11 atrelados ao índice Small Cap, tem um pouquinho menos de liquidez. Tem também o PIB11, que é atrelado ao IBRX50, que tem uma certa liquidez. Dizem que o DIV11 eu não tenho certeza se tem liquidez, mas é focado em empresas pagadoras de dividendos. Mas sim, em geral são todos fundos de ações. A única diferença é que alguns são em empresas brasileiras, outros de empresas norte-americanas. Eles não têm ETF, não tem ETF, perdão. Eles não têm comicotas, tá? O imposto de renda é só no resgate sobre o lucro em 15%, independentemente do lucro que for. Não tem aquele benefício do investimento em ações, né? Você poderia fazer vendas de até R$20.000 no mês sem pagar imposto de renda. Esse benefício não existe para ETF, mas só paga no resgate também. E até outra pergunta, né? Como fugir legalmente do imposto de renda ali que o Luiz perguntou. Assim, fugir é muito difícil, né? É muito difícil porque na hora de executar o lucro, de realizar o lucro, vai ter imposto de renda. Mas algumas formas, tá? Num ETF, investindo por longo prazo, você só vai vender, teoricamente, no vencimento. No vencimento, não. Você vai mudar totalmente sua carteira ou pequenas vendas pontuais. Pequenas vendas é um baixo imposto de renda a ser pago. Em renda fixa, existe uma tabela regressiva de imposto de renda que começa em 22,5% sobre o lucro, cai para 20% depois de 6 meses, cai para 17,5% depois de 1 ano e cai para 15% depois de 2 anos. Então, a ideia é nunca investir, a não ser que seja, né, para plano de curto prazo ou médio prazo, nesses ativos e resgatar antes de 2 anos. E daí, na hora de ter que fazer algum resgate, seja para plano de curto ou de médio prazo, olhar aquele que já chegou na melhor alíquota de imposto, em vez de pegar um que está com uma alíquota mais alta, ter um pouquinho desses cuidados com a data de aniversário das aplicações. Para quem investe em previdência privada e está por longo prazo, utilizar a tabela regressiva, que é uma outra tabela, que cai até 10% depois de 10 anos. Para quem investe em ações individuais, não fazer vendas superiores a R$20.000 em ações no mês, que daí, independentemente do lucro, não vai pagar imposto. Pode ter comprado uma ação a R$1 e vender 19.990, não vai pagar imposto. Que mais? Muitos falam, compre ativos que não têm incidência de imposto, como, por exemplo, LCIs e LCAs. Esse é um grande mito, tá? Porque as LCIs e LCAs, por não ter incidência de imposto, os bancos, as emissoras, eles oferecem geralmente uma taxa menor do que o CDBs, que daí a gente teria que comparar a taxa, né, que seria uma CDB líquida contra uma LCI ou LCA. Então, não é necessariamente uma verdade. Mas é basicamente isso, tá? Em resumo do que eu falei, é conhecendo a regra de imposto de renda da maioria dos ativos, não girar a carteira muito, tipo, comprar tudo em ações, agora esquece ações, vende tudo, paga imposto, vai para fundo imobiliário, vende tudo, paga imposto, vai para outra coisa, vende tudo, paga imposto. Só fazer pequenas vendas mesmo para balancear a carteira, rebalancear a carteira, como estou comentando aqui, né, sobre a estratégia de alocação de ativos. E, em suma, é basicamente isso.
E é sempre importante bater na tecla de que é bom a gente seguir certinho as regras de imposto de renda. Olha, se tem uma coisa que funciona bem no Brasil é a Receita Federal. Então, para a gente ter bastante cuidado, né? No caso, especialmente das ações, em que o imposto ele não é retido na fonte, a gente tem que declarar, a gente tem que pagar. Então, ter cuidado em fazer isso bem certinho, para a gente não ter problema com o leão e não ser prejudicados aí, né, na nossa vida. Então, ainda mais sobre ETF, tá? Só para fechar bem a pergunta. É um mercado muito pequeno no Brasil ainda. Nos Estados Unidos existem milhares de ETFs. Não sei o número agora de cabeça, né? 5, 6, 7 mil. A gente tem, que é 17, né? Não sei nem se é 17, tem que contar aí nos dedos. Então, a gente tem muito a crescer para isso. E no futuro, pode ter certeza que vai ter ETF de commodities, vai ter ETF de fundos imobiliários, vai ter ETF de renda fixa. Até, se não me engano, tem gente querendo abrir ETF com uma carteira diversificada de renda fixa. E isso pode facilitar bastante, sim, a vida de vocês, da gente, né, investidores. Não sei se alguma coisa, né, ficou mal respondida, se não, sinta-se à vontade de mandar aí, antes de eu trazer aqui a surpresa de fechamento do nosso grupo. Eu já vou dar uma olhadinha ali no chat. Um minutinho. Deixa eu até compartilhar aqui a tela. A Raquel mandou outra pergunta ali. Ações contra ETFs, do que se basear para escolher? Depende muito de caso a caso, tá, Raquel? A gente consegue montar uma boa carteira de ações investindo por conta própria. Isso é fato, né? Eu mostro muito ali ao longo do curso de MA várias evidências de que é possível, sim, mas é mais trabalhoso. Então, o que deve entrar, né, nessa tomada de decisão? Primeiro, o tamanho da carteira. Né? Carteiras muito pequenas com ETFs, elas ficam bem melhor diversificadas. Segundo, a sua disposição de investir tempo na gestão da sua carteira. Então, quem tem mais disposição de investir um pouquinho mais de tempo, vale a pena conhecer a estratégia de investimento em ações e aplicar essas estratégias, ou até mesmo encontrar algum serviço de gestão de investimentos para alguém investir em ações, sem querer fazer jabá aqui da nossa empresa. E, basicamente, sim, um pouco de tamanho da carteira, tempo necessário, né, para fazer o investimento. O ETF é muito tranquilo, só comprar e esquecer. Uma carteira de ações tem que dar uma olhadinha trimestralmente, tem que ir atrás de dados da empresa, pode ser um pouquinho mais trabalhoso, mas é plenamente possível, né, gerir com menos de meia hora aí por dia. Essa é até uma das grandes promessas que eu falo no curso Descomplicando o Mercado de Ações. Nosso slogan é gerir bem uma carteira, investindo diretamente em ações, com menos de meia hora por dia, não, perdão, por mês. Isso é plenamente possível. E olha, se conseguisse pensar, até poderia dar mais pontos para serem levados em consideração, mas principal, né, tamanho da carteira e tempo disponível. Depois o terceiro seria conhecimento, mas quem tem tempo, tem disposição de ir atrás de conhecimento, pode muito bem, né, ir atrás, né, de aprender como fazer essa gestão da carteira. E o Luiz pergunta qual curso de fundo imobiliário eu indico. E essa é uma boa pergunta, Luiz, porque eu não conheço nenhum curso de fundo imobiliário. Como eu falei, né, são poucos os fundos com liquidez. Então, é difícil de montar uma carteira super bem, tipo, com critérios muito claros de seleção. Não é que nem ações que, se a gente passa um filtro de liquidez, sobram 200, 250 ações. E daí, pô, a gente tem que escolher 20 no universo 250. Tem que ter uma boa inteligência de escolha. Para fundo imobiliário, não. São poucos com liquidez. Não adianta nada encontrar um fundo maravilhoso, tem uma média de negociação de 5, 6 mil reais por dia. Então, acaba... Se tivesse mais fundos imobiliários com liquidez, a gente desenvolvesse aqui dentro da GM Brasil, do Clube do Valor, um processo passo a passo de seleção de fundos, a gente até mesmo faria um curso sobre isso, para ensinar as pessoas. Mas, atualmente, a gente fica só com o nosso curso de investimento em ações, que acaba tendo mais sentido, né? Acaba gerando mais valor para as pessoas. Então, o fundo imobiliário eu acompanharia mesmo fóruns, bons fóruns,
buscaria informação de qualidade. A Rio Bravo tem muita informação, o site da Rio Bravo vocês vão encontrar lá, joguem Rio Bravo Fundo Imobiliário, sobre fundos imobiliários. Enfim, tem informação gratuita bacana, boa aí também, mas cursos eu não sei te indicar, porque eu realmente não conheço nenhum curso de investimento de fundo imobiliário. Não sei mais se alguém tem aí algum ponto a trazer. E antes da gente andar para o fechamento, ficar de olho ali no chat e eu vou preparar o compartilhamento aqui da nossa tela. Bom, buenas então, pessoal. Andando aqui para o fechamento, tá? Eu, primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença e o engajamento de todos vocês. Quando a gente teve uma ideia de criar um grupo para poucas pessoas, para pessoas comprometidas, dar esse senso de comunidade, a gente não sabia se não ia ser um curso, não ia ser um grupo ali que ninguém ia participar, ou se ia ser algo muito bacana. A gente ficou positivamente surpresos aí com o engajamento, as pessoas se ajudando. Muitas vezes você deixava uma dúvida e outra pessoa do grupo respondia a própria dúvida. Então, isso foi show de bola. Embora lá no início todo mundo tenha falado, né, que ia participar como ouvinte, sem ajudar os outros, teve muita ajuda ali, eu achei isso muito bacana. E qual foi a ideia, né? Da 30 pílulas práticas para despertar em vocês a construção de planejamento financeiro. Quem seguiu as 30 religiosamente, certamente tem um plano financeiro documentado como o plano aí que a gente analisou na tela. Quem seguiu algumas, certamente viu que, opa, dá para fazer uma coisa bem feita, dá para ter resultados. Eu tenho certeza que a maioria de vocês colheu pelo menos algum ou outro resultado, mesmo às vezes tarefas que pareciam meio banais, tipo procurar moedas nas gavetas, etc. Tem gente que praticamente pagou aí o custo desse grupo com essas tarefas. Eu espero realmente que o valor agregado na vida de vocês tenha sido bacana. E para quem foi bacana, e imagino que todo mundo, né, que tá aqui online conosco, a gente tem aí hoje, agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, né, de um universo de 60, se eu não me engano, 60 ou 70, que participaram do desafio. A gente trouxe aqui uma ideia de um próximo passo mais ou menos especial para vocês. Por que mais ou menos especial para vocês? No Clube do Valor, nossa missão, nosso propósito muito claro, está aqui na empresa, está escrito nesse quadro aqui em cima, está em tudo que é lugar, é proporcionar tranquilidade financeira a 1 milhão de pessoas até 2020. O que significa proporcionar tranquilidade financeira? Ajudar elas a poupar um pouquinho mais, a planejar a gestão das finanças pessoais, a investir melhor, e a gente é realmente movido por isso aqui. E a gente percebeu que a gente fala muito, né, em vídeos no YouTube, a gente falava muito em conteúdos gratuitos sobre planejamento financeiro, mas a gente nunca tinha feito, né, algo que as pessoas pudessem pagar para participar, que nem a gente fez com esse grupo, e para a gente, sim, o resultado foi muito gratificante. A gente viu todo mundo engajando, todo mundo gostando aí de cada passo. E o que a gente está montando agora, tá? Uma comunidade de 1 ano, com duração de 1 ano, e que pode ser renovada, né? De pessoas comprometidas a realmente mudar a vida através do planejamento financeiro. E o que é essa comunidade que a gente batizou de Wealth Society, né? Tipo a Sociedade da Riqueza. É um grupo, vai ter um fórum de discussões, não via Telegram, mas sim via uma plataforma própria que a gente está desenvolvendo aqui. Então, um fórum onde eu vou participar ativamente, meus colegas do Clube do Valor vão participar ativamente. Para vocês terem uma ideia, das 10 pessoas que trabalham aqui conosco, 5 vão participar ativamente das discussões. E essa sociedade ser baseada em 3 pilares: poupar dinheiro, investir dinheiro e ganhar dinheiro. Basicamente, de certa forma, parecido com os pilares, né, do desafio dos 30 dias. A gente dividiu o desafio em 2 pilares, que seria organização financeira, um dos pilares, e o outro pilar, investimentos. Aqui, organização financeira, a gente dividiu em 2, que é ganhar e poupar dinheiro. E a cada mês nessa sociedade, a gente liberar uma resenha de um livro, um desafio, não um desafio que nem esse aqui do grupo, mas um desafio um pouquinho maior, né, para ser aplicado durante 1 mês, trazer um conteúdo inédito e altamente aplicável, tá?
para vocês. E esse documento que eu estou compartilhando é interno nosso, tá? É a nossa organização desse produto. E fazer uma live de 1 hora por mês. Uma live seria um encontro mais ou menos como esse aqui. Esse aqui tem 1h20. A ideia é de fazer uma live de 1 hora para tirar dúvidas das pessoas sobre os conteúdos do mês. Então vai ter praticamente um conteúdo por semana. Uma resenha de um livro, um desafio, um conteúdo inédito e uma live. Uma resenha, um desafio, um conteúdo inédito e uma live. Nos dias 7, 14, 21 e 28 de cada mês. Essa vai ser um grupo pago também, mas com uma mensalidade. Vai ser, na verdade, a gente vai cobrar anualidade, né? Não vai dar a opção das pessoas pagarem mensalmente. A gente achou melhor que, sendo anualidade, as pessoas teriam que botar mais dinheiro na frente. E botando mais dinheiro na frente, as pessoas se comprometem mais. E vocês podem analisar consigo mesmos, né? Se vocês não tivessem investido R$100 para participar desse grupo, se vocês teriam levado tão a sério como vocês realmente levaram. Então, é uma anualidade que a gente vai cobrar R$1.000, 997, para ser bem exato, de todos os nossos leitores do Clube do Valor. Vai estar aberto para inscrição, aberto eternamente, né, para quem sempre quiser escrever. Por R$1.000 a pessoa faz a compra, tem acesso a todos os conteúdos que já foram publicados e aos próximos conteúdos. Mas esse grupo aqui não existe ainda. Ele está em processo de criação. Vocês podem ver aí na tela que eu estou compartilhando com vocês algumas ideias nossas, né? Compartilhar a resenha de um livro, um vídeo explicando a importância do texto, a resenha de um outro livro, enfim. O que a gente pensa, né, de lançar de conteúdo nesses primeiros 2 meses. E vai ser sempre assim, um mês mais focado em investir, um mês mais focado em poupar, um mês mais focado em ganhar dinheiro, sempre você tendo acesso a todos os conteúdos que já foram publicados, acesso a uma live por mês, uma live como essa aqui, né, que vocês podem compartilhar suas dúvidas, e também acesso ao nosso fórum de discussões, que a ideia é que a gente engaje bastante, que eu participe lá semanalmente, meus colegas aqui participem semanalmente, e ser realmente uma sociedade de pessoas comprometidas em dar esse próximo passo, né, para uma vida mais rica. Então, isso é certo, a gente vai lançar agora ao longo de julho, e vai ter esse preço, não é a marketing aqui para vocês, vai ser o custo de R$997 por mês, mas para ter aqui os nossos primeiros alunos e, de certa forma, né, dar uma surpresa, um presente para vocês pelo sucesso que foi esse nosso grupo de planejamento financeiro, esses 30 dias bacanas aí que a gente viveu junto. A gente está oferecendo o acesso de 1 ano dessa comunidade pelo valor de R$197 para quem está nos assistindo aqui e quem for tomar a decisão até essa sexta-feira. Então, seria mais ou menos um desconto de 80% para entrar num grupo que ainda não existe hoje, tá? Esses conteúdos eles vão começar a ser publicados ao longo de julho, mas vocês vão ter acesso até julho do ano que vem. Ou seja, vão ter acesso aí a 12 meses com 4 conteúdos por mês, a 48, né, diferentes conteúdos ao longo desse ano, mais acesso ao nosso fórum de discussão e a tudo que a gente for implementar. A gente tem várias ideias aqui, né, para ir colocando nessa área de membros, porque o nosso plano mesmo, assim, ser a comunidade definitiva das pessoas engajadas no Clube do Valor a ter uma vida financeira melhor. Por isso, a gente foca, né, nos 3 pilares: poupar, ganhar mais, poupar mais e investir melhor. Então, realmente, a gente não fez essa oferta para ninguém. A gente tem vários alunos do curso Descomplicando o Mercado de Ações, inclusive alguns de vocês, até já agradeço, já eram nossos alunos lá e vieram para cá, ou viraram aqui e foram para lá. O DMA, só para vocês entenderem, até semana passada custava R$497, a gente aumentou para R$997, porque de fato estava um preço promocional de início para ter a primeira leva de alunos. E o mesmo a gente vai fazer, né, aqui com essa comunidade. Primeiro, para quem já é aluno nosso do desafio, R$197 até essa sexta-feira. Daqui a umas 2 semanas a gente vai lançar para a nossa base de leitores por um preço ainda menor do que R$997. Eu imagino que vai ser 697, talvez 497, mas de novo especial para quem já nos segue e mais caro do que hoje. E daí sim, em agosto, fazer o lançamento para o mundo, né, por 997. E pessoal comentando ali, a Isa, a Raquel, o próprio Gui ali, é isso aí, 197 por esse primeiro ano, né, de acesso ao grupo. E aí vocês seriam, né, os primeiros membros desse grupo. Para vocês terem uma ideia, o fórum, o time de tecnologia está full time aqui, deixando o fórum pronto. Ele ainda não está bem organizado por tópicos, os conteúdos ainda não foram lançados, mas fica 197 ao longo de 1 ano desses primeiros conteúdos.
Então, eu vou só compartilhar certinho aqui o link com vocês, que eu perdi. É o link de uma oferta especial, né, para a Wealth Society, que é o preço de... Se eu mando o link errado, vai a 997 para vocês. Mas que é realmente especial aí para quem participou aqui do grupo, as pessoas mais engajadas, né? Para quem chegou até aqui e está realmente disposto, né, a dar esse passo a mais. Eu mandei ali no chat esse link, vou deixar ali na página da descrição assim que eu upar esse vídeo para quem está assistindo o replay. E é basicamente isso, né? Recapitulando, vão ser conteúdos que vão ser adicionados ao longo do tempo, eternamente, né? 4 conteúdos por mês. A gente está num esforço muito grande para conseguir produzir um conteúdo muito mais denso, né, do que os que a gente faz de forma gratuita, com muito mais aplicação prática e também conseguir se dedicar ao fórum. Tenho certeza que vai sim bombar nesse futuro. Isso é um grande prazer, né, ver vocês aí como as primeiras pessoas a participar desse grupo. E também aproveitando, né, essa condição que a gente não vai entregar para mais ninguém, nem para os alunos do Descomplicando o Mercado de Ações, por exemplo, só para vocês mesmos que estão aqui, que assistindo até sexta-feira. Então, a gente deixa aí até sexta, só para alinhar, né, os conteúdos eles vão ser postados ao longo aí do final de julho, e daí vocês ficam com um ano a partir do primeiro conteúdo de acesso. Beleza? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar aí no chat. Eu vi que a Isa agradeceu, o Luiz comentou que gostou de se inscrever no DMA. Valeu, Luiz. São vários, né, alunos do DMA e do Desafio de 30 Dias. Eu espero muito, né, ver vocês aí na Wealth Society também, que assim, é para ser o nosso grande projeto assim, sobre gestão de finanças pessoais, sobre como ganhar, como poupar e como investir dinheiro. Então, seria um grande prazer aí contar com vocês lá, encontrar vocês lá. Só sempre lembrando, né, para a gente não quebrar expectativas, hoje não tem nenhum conteúdo no ar ainda. A gente está preparando aqui, está em grandes esforços para produzir isso. Então, fazendo a compra hoje, vocês garantem o preço 80% mais baixo que o normal, mas não vou ter nenhum conteúdo para consumir hoje, tá? Não quero quebrar a expectativa de ninguém aqui, mas vai ser muito bacana ver vocês. Já vi aí que a Raquel tá dentro, o Rafael também, show de bola. Ali, poxa, Jefferson também. Show de bola, pessoal. Pô, fico feliz aí de ver todo mundo querendo dar esse passo além. Eu acho realmente legal ter esse contato próximo. O fato de ter uma live por mês vai ser show de bola. E se conseguir realmente, né, ajudar as pessoas a terem resultados. Para vocês terem uma ideia, pô, fiquei orgulhoso aqui hoje de ver tanta participação. A gente está falando de um grupo de mais ou menos 60 pessoas, 10 estão aqui até o final, o tempo inteiro, 1h30. Para vocês pode não parecer alto, mas para as nossas métricas aqui, de pessoas que acompanham o curso até o final, é muito alto. Então, pô, isso me dá um orgulho, assim, de criar uma comunidade legal. O planejamento financeiro que eu recebi aí de um colega aqui, né, estava no anonimato, também me deu bastante orgulho, tá certinho ali, foi o que a gente pensou, e pensar assim que eu e nossa equipe, evidentemente, a equipe ajudando muito, temos feito essa entrega, essa transformação na vida de vocês, a gente fica muito feliz. A gente está com muita energia, né, para o Wealth Society ser, assim, algo essencial na vida de vocês, se acostumarem, gostarem do conteúdo, gostarem da comunidade e continuarem, né, por muitos anos aí conosco. Beleza, pessoal? Então o link está ali no chat para quem está assistindo. É o link direto, tá, para a página de compras. Ela nem está bonitinha ainda, até o símbolo está da nossa mentoria. E é o acesso aí por um ano. A começar do primeiro conteúdo, a gente vai lançar conteúdos aí ainda ao longo de julho. E no mais é isso. Eu agradeço aí vocês pela participação, pela confiança na gente, por aplicar, por compartilhar aí os desafios de vocês, os desafios em aplicar os desafios, o conhecimento adquirido por vocês. Foi realmente, sim, muito bacana. Nos deixa muito feliz ver o resultado. Espero ver todos aí, quem está aqui online agora, quem vai assistir depois do replay na Wealth Society. Eu vou deixar essa condição até essa sexta-feira, até para a gente ter aqui um bom entendimento de aderência, de se é isso mesmo que as pessoas querem, né? Se é ganhar mais, poupar mais, investir melhor para ter uma vida com liberdade financeira. Eu tenho certeza que esse projeto pode ajudar todo mundo, né, a conquistar seus objetivos de médio e longo prazo, porque não também os de curto. Então,
aproveito, né, para agradecer de novo a presença de todo mundo aqui. Vou encerrar a live. Vocês vão ter acesso ao replay da live eternamente, né, daqui para frente. A gente também vai colocar todos os desafios lá na área de membros a partir da semana que vem, quando a gente desabilitar o grupo no Telegram, para ninguém perder nenhum dos desafios. O desafio, o áudio, tudo certinho lá. E nos vemos ali no Telegram. Vamos deixar o grupo rodando por mais alguns dias aí, após o encerramento. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. Espero encontrá-los aí na Wealth Society e ainda cruzar com vocês ao longo da vida financeira de vocês. E Luiz, Jefferson, Vonete, Isa, Gui, Raquel, Maurício, todo mundo aí que participou, e perdão se eu esqueci de citar o nome de alguém. Agradeço fortemente a presença de vocês e a gente se vê lá na Wealth. Beleza? Um grande abraço, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.